Hoje as leituras nos falam sobre a proximidade de Deus conosco, né, como que Deus é próximo a cada um de nós, e também nos chama a conversão, nos convida à mudança de vida, que é um tema que é muito trabalhado durante a Quaresma, sobretudo. Na primeira leitura, nós ouvimos o chamado de Moisés a anunciar a liberdade ao povo que sofria ou que havia sofrido na mão dos inimigos. Então Moisés estava apacentando, estava ali com o rebanho, e ele viu uma chama que queimava, mas que não se consumia, não parava. E dessa chama, Deus fala com Moisés. Fala o seguinte, como nós ouvimos na leitura: Eu vi a aflição do meu povo no Egito, e ouvi seu clamor por causa dos opressores. Conheço seus sofrimentos, desci para libertá-los, e sair para uma terra boa, onde corre leite e mel. Então Moisés aqui ele foi chamado a conduzir o povo para a terra prometida, para uma terra, para um momento de liberdade, para uma terra onde corria leite e mel, né, onde teria fartura. Eles teriam que atravessar o deserto, passariam ainda por um momento de dificuldade, de sofrimento, de angústia, mas teriam garantida a liberdade nessa terra onde corre leite e mel. Então Deus, ele não foi indiferente com o sofrimento daquele povo, assim como Deus não é indiferente com o nosso sofrimento. Deus vem em nosso auxílio, vem ao nosso encontro quando vê que nós estamos sofrendo, estamos com alguma angústia, estamos com alguma dificuldade, com alguma dor. Então, assim como Deus foi ao povo no meio do seu sofrimento, Deus também vem ao nosso encontro no nosso sofrimento, porque Deus é bondoso e compassivo, né? Como nós ouvimos no Salmo, Deus é cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de bondade, e é isso que fala o Salmo para nós. O Salmo traz muitas características de Deus. Claro que tem muitas outras, né, que o Salmo não trouxe hoje, mas que hoje ele comenta algumas. O Salmo diz que Deus perdoa toda culpa, cura toda enfermidade, cerca de carinho e proteção, de carinho e compaixão, é paciente, bondoso e compassivo. Então o Salmo fala algumas das muitas características que Deus é, daquilo que Deus é, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua paciência para com cada um de nós. Só que muitas vezes nós temos uma visão diferente de Deus, uma visão distorcida de Deus. Muitas vezes nós não vemos Deus como um Deus bondoso, como um Deus compassivo, como um Deus que nos ama, mas nós vemos Deus como um Deus mau, um Deus vingativo, um Deus castigador. Então provavelmente você já ouviu muitas vezes ao longo da sua vida: não faz isso que Deus castiga, não faz isso que Deus vai te ensinar de alguma forma. Então nós crescemos aprendendo que Deus é castigador. E por isso muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar que Deus nos ama, né? Que Deus é um Deus bondoso. E como que é bondoso se castiga. Então a gente muitas vezes segue a Deus não por amor, mas por medo do castigo que Deus pode nos mandar. Então um Deus que fica anotando os nossos pecados, para no momento do nosso erro, num deslize nosso, ele vai e joga na nossa cara o nosso erro e começa a jogar desgraça para nós. Como o Padre Léo dizia, não sei se vocês conheceram ele falava que às vezes Deus acorda de mau humor, a visão que as pessoas tinham, né? Que às vezes Deus acordava de mau humor, pegava um balaio de desgraça e saía jogando em quem merecia, né? Em quem tinha pecado grave. Mas não é essa a visão correta de Deus, né? Não é assim que nós devemos ver a Deus. Mas essa visão é uma visão muito antiga, né? Que o povo lá da época de Jesus já tinha esse conceito de um Deus maldoso, de um Deus castigador. E é isso que nós vimos no Evangelho de hoje. Jesus estava ali com seus discípulos e com algumas outras pessoas, e chegam algumas pessoas até Jesus comentando um fato que havia acontecido com os galileus que Pilatos tinha matado. Então, quando o povo escuta que Pilatos matou alguns galileus, o povo vai até Jesus contar, porque na cabeça daquele povo, esses galileus tinham morrido porque eles eram muito pecadores. E aí Jesus pergunta: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores que os outros por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Então Jesus aqui já começa a deixar claro, né?
Eles morreram, mas não é porque eles eram mais pecadores. E se nós não tomarmos cuidado, vamos morrer todos do mesmo jeito. E depois Jesus dá um outro exemplo. O exemplo de uma tragédia que aconteceu quando caiu uma torre, chamada Torre de Siloé, e matou 18 pessoas. E aí Jesus pergunta de novo: pensais que eram mais culpados que os outros? Eu digo que não. Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Então eles não tinham morrido porque eles tinham mais pecado. Eles não tinham morrido porque eles mereciam. Eles não tinham morrido porque Deus havia castigado. Não, mas foi uma fatalidade. Assim como quando acontece um acidente de avião, por exemplo. Morre 300 pessoas e sobrevive uma. Quer dizer que essa pessoa não tem pecado e as outras 300 tinham. Não é essa visão que nós devemos ter de Deus, né? Deus não é um Deus castigador, não é um Deus que nos trata conforme as nossas faltas. Claro que o nosso pecado tem consequência, né? Se nós fazemos o mal, esse mal vai ter uma consequência, mas não porque Deus mandou, mas porque o mal em si ele vai dar o seu fruto de maldade. Assim como o bem dá o seu fruto de bondade, o mal também dá o seu fruto de maldade, mas não porque Deus manda o mal. Então, como que Jesus conclui? Né? Que aqueles que morreram nos desastres não morreram por causa dos seus pecados. Eles não são piores ou melhores, né? Eles não morreram por serem piores ou melhores, mas morreram por alguma fatalidade que nós não vamos saber explicar. Né? Só Deus que vai explicar para nós quando nós estivermos junto dele. Então, Jesus quer nos ensinar, independente de como nós estamos, independente do pecado ou da santidade com que nós nos encontramos, a qualquer hora nós podemos morrer. A qualquer hora nós podemos nos encontrar com Ele. Nós nunca saberemos a hora da nossa morte. Ou a hora da nossa morte, ou a hora da vinda do Senhor também. O Senhor virá no momento que nós não sabemos, quando nós menos esperarmos. Mas como Deus é bom e como Deus é misericordioso, Ele quer que nós mudemos de vida. Ele sempre está nos dando novas chances, novas oportunidades. E essa frase que Jesus disse, né? Se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo, não é para passar medo, é para nos dar uma chance, né? Para nós percebermos que Jesus está ali nos dando uma outra oportunidade. Então não é para passar medo, mas para nos fazer um convite à mudança de vida. Então, para ilustrar melhor isso, Jesus depois conta uma parábola, a parábola da figueira, como exemplo que serve para a nossa conversão. Então Jesus conta que um homem tinha uma figueira que não produzia frutos. E por 3 anos esse homem vai até a figueira para buscar os figos, mas não encontra. E esse homem vai até o vinhateiro e fala: corta, porque ela está inutilizando a terra. Ela está aqui à toa. E esse homem, o vinhateiro, responde: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela, colocar adubo, e pode ser que ela venha dar fruto. Se não der, tu a cortarás. Então, como que nós podemos entender essa parábola que Jesus conta? O dono da vinheira, o dono da vinha é Deus, né? E Deus planta essa figueira que representa o povo, né? O povo de Deus, e vai ouvindo a palavra de Deus, vai ouvindo os profetas, mas que não dá frutos. Então, durante 3 anos, o homem vai até a figueira procurar frutos, mas não consegue. Esses 3 anos nós podemos entender como o tempo que Jesus ficou pregando, né, na sua vida pública. Foram 3 anos que Jesus prega para o povo e que o povo não se converte, que o povo não muda de vida, que o povo não dá fruto. O vinhateiro, que é aquele chamado para cortar a figueira, é Jesus, que pede um tempo maior para cuidar dessa figueira, ou seja, para a nossa conversão. E o dono da vinha, na verdade, não é a ideia certa de Deus. O dono da vinha, na verdade, é a imagem que o povo tinha de Deus, de um Deus mau, né? Se o povo não deu fruto, manda cortar. Mas não é essa visão que Jesus veio nos ensinar. A visão que Jesus veio nos ensinar de Deus é desse homem que pede mais um tempo para a nossa conversão. Então, aquele vinhateiro é a imagem correta que nós devemos ter de Deus, que nos dá uma nova chance para a nossa conversão. Então, quando Deus olha o nosso pecado, quando Deus se encontra com a nossa miséria, com a nossa fraqueza, com aquilo que nós fizemos de errado, ao invés de nos cortar, ao invés de nos punir, de nos castigar, Deus nos aduba. Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade para nós mudarmos de vida. Então, assim, Deus revela em Jesus
a sua paciência e a sua bondade, a sua paciência e a sua misericórdia, porque a cada dia a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida. A cada dia nós temos uma nova oportunidade de mudarmos a nossa história, de mudarmos a nossa condição. Só que nós não podemos abusar dessa misericórdia. Não é porque Deus é bom que uma hora isso não vai acabar, né? Lógico que a bondade de Deus nunca vai acabar. Mas o tempo que nós temos para nos converter, esse tempo vai acabar, né? Seja porque Deus volta, ou seja porque nós vamos morrer em algum momento, nós vamos nos encontrar com Deus para esse julgamento. Então, nós não podemos abusar dizendo assim, não, Deus é muito bom, então vou deixar para me converter depois. Deus é muito bom, vou continuar pecando, depois Deus me perdoa. Pode ser que a gente não tenha tempo de mudar, né? Mas hoje nós ainda temos esse tempo. Então é isso que Jesus quer nos lembrar nessa liturgia de hoje. Não como uma ameaça, mas como uma nova oportunidade de mudarmos de vida. Existe uma passagem lá de São Pedro, segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, que fala o seguinte: o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa como alguns pensam, mas Ele usa de paciência para convosco. Ele não quer que alguém se perca. Ao contrário, Ele quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Então Jesus, por meio de Pedro, também nos alerta. Virá o dia do Senhor como ladrão. O dia que eu morrer, ou o dia que o Senhor voltar, então nós precisamos estar preparados para esse encontro. E na igreja nós temos todos os meios de salvação, né? Tudo aquilo que nós precisamos para a nossa salvação, nós já temos aqui na igreja. Nós temos os sacramentos, nós temos a palavra de Deus e precisamos usar bem isso para que nós não adiemos a nossa mudança de vida. Então, como é que nós podemos fazer para não mudarmos de vida? Buscarmos os sacramentos, lermos a palavra de Deus, participarmos da missa, sobretudo, né, aos domingos e dias santos, sermos devotos de Nossa Senhora, praticarmos o jejum e a abstinência como nos pede a igreja, deixarmos aquela ocasião de pecado, aquela ocasião que nos leva, né, para algo que não é bom. Então, tudo isso são esforços que nós precisamos fazer para evitar o pecado, para nos aproximarmos de Deus. Então, fazer todo o esforço possível para vivermos da melhor maneira, para que quando vier esse encontro, nós não sejamos encontrados, nós não sejamos surpreendidos de forma negativa. E para encerrar, podemos pegar uma frase da segunda leitura, porque muitas vezes, alguns podem pensar assim, não, mas eu já estou muito bem, eu já estou muito santo, eu já estou no caminho certo. Tudo bem, pode ser que nós já estejamos no caminho certo. Pode ser que nós não tenhamos um pecado grave, algo assim que nos afaste de Deus. Mas a segunda leitura nos dá uma orientação muito importante também. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Então, aquele que também às vezes se orgulha demais por ser muito santo, por ser muito perfeito, por estar muito bem, tome cuidado para não cair, né? Porque o demônio está realmente a todo momento nos rodeando como um leão querendo nos devorar, né, para nos levar para o pecado. Então, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, para que nós possamos confiar nessa misericórdia de Deus, nessa nova oportunidade que Deus nos dá para a nossa mudança de vida, para deixarmos o pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.